Não sei de como. Ele grava as coisas. Você grava, tá bom. Ela grava aquela de Caritas, não vou aprender aquilo nunca. Essa historinha aqui chama O Ser é mais importante do que o ter e o saber. Talvez algumas pessoas aqui já ouviram, que a gente já falou dela. Um executivo muito bem sucedido e informado foi fazer um passeio turístico. Para a travessia de uma a outra margem do rio, alugou uma canoa que era conduzida por um pescador. Durante o percurso, o executivo perguntou ao pescador: "Você sabe ler e escrever?" "Não, sou analfabeto", respondeu o pescador. O executivo então lhe disse: "Você está perdendo parte da sua vida por não saber ler e escrever." E o pescador continuou o percurso. Mais adiante, o executivo fez outra pergunta: "Você entende de política?" "Não, senhor, pois nunca pude estudar", respondeu o pescador. O executivo mais uma vez sentenciou: "Você está perdendo uma boa parte da vida." A canoa continuou seu percurso, bateu numa pedra. O pescador perguntou então ao executivo: "O senhor sabe nadar?" "Não", respondeu ele desesperado. O pescador tranquilamente completou: "Pois então o senhor vai perder sua vida toda, pois a canoa está afundando." Atualmente, nós nos preocupamos muito em estar bem informados, fazer cursos, fazer outras línguas. Tudo isso é importante, principalmente no mundo de hoje, cheio de tantas informações, onde as coisas mudam a cada segundo. Mas não podemos nos esquecer do essencial, das coisas simples. De nada adianta sabermos tanto, termos tanto e não sermos nada. Muitas vezes somos como este executivo, valorizando muito mais o ter do que o saber, e desprezando o essencial do ser. Pois é. Qual que era o mais sábio dos dois? Afinal. Os dois eram, mas cada um no seu tempo. Você sabe que essa história me lembra, sabe, de alguém que eu tive que estudar na faculdade, que foi Paulo Freire. Vocês conhecem Paulo Freire? Paulo Freire, enfim, ele é, assim, apenas o intelectual mais lido, brasileiro mais lido no mundo. O livro dele está em terceiro entre os livros mais lidos do mundo, Pedagogia da Autonomia. Ele tem 35 títulos honoris causa, já deu aula em Harvard, né? E criou um método revolucionário, conseguiu alfabetizar em 66, 67, mais ou menos 300 pessoas em 45 dias. No país, na época, 40% do país eram analfabetos. Então, ele trouxe um método revolucionário que começou a crescer muito, começou a influenciar muito, e o governo, na época, começou a criar frentes. Mas aí veio o governo militar, né? E para eles não interessa o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento do saber, e ele acabou sendo exilado, ficou 16 anos fora do país. Mas é uma pessoa assim que o método de ensino dele é usado na Alemanha, na Áustria, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Bélgica. É uma pessoa muito, muito respeitada no mundo. E no Brasil, essas pessoas têm um viés político que dizem que ele é marxista, que dizem não sei o quê, que o pensamento dele é um perigo. Por quê?
Porque uma pessoa, se a gente pegar esses dois exemplos aí, nós temos uma pessoa que desenvolveu um saber que não é valorizado. Né? Eu sei nadar. Mas qual valor tem isso? Todo o valor do mundo. É tão valoroso que pode salvar a vida dele. O outro sabia tudo de política, de filosofia, de ciências, disso, daquilo, empresário bem-sucedido, dizendo para a pessoa, tentando diminuir o outro, né? Tentando oprimir, né? Aí entra a pedagogia do oprimido. A opressão em cima do outro, tratando o outro como alguém de menos importância. Porque o outro não tinha os conhecimentos que ele tinha. Então, isso para a gente é complicado, porque a gente passa a negligenciar, a desvalorizar as pessoas em função do número de conteúdo de informações que existem dentro dela. E conteúdo de informações é apenas conhecimento intelectual, não é saber. O Paulo Freire era revolucionário por causa disso. Ele não tinha essa coisa de tratar o aluno como objeto. Forçar o aluno a ser doutrinado pela visão dele como professor, como a luz absoluta, fazer com que ele aprendesse as coisas do universo do professor. Não. Ele entrava no universo do aluno, entendia a vida do aluno, entendia o dia a dia dele, entrava dentro daquele mundo e junto construía o conhecimento. Olha que coisa maravilhosa. Então não adianta você chegar no Nordeste e dizer assim, olha, vamos aprender a letra B. Vovô viu a uva. Aí, para aquele aluno do Nordeste que nunca comeu uma uva, que não sabe o que é uva, que não tem a menor noção do que está sendo falado, ele pode até aprender, mas é um conhecimento que está fora, né? Está fora da realidade dele, do universo dele. Então, transforma-se do quê? Num conhecimento que ele chamava de conhecimento bancário. Você aprende uma coisa, decora, faz a prova e gradua. Só que depois você esquece tudo. Porque aquilo não é do teu universo, não é transformador, não é verdade? Então, você só deposita aquilo, depois você saca e acabou. Quantas coisas eu aprendi, nós aprendemos na escola, que a gente não tem. Se me der uma equação de segundo grau para fazer, eu não vou ter a menor noção como resolver isso. Uma função, uma não sei o quê. Né? Mas as coisas que são matemáticas, que são do meu dia a dia, que fazem sentido para mim, sim, eu aprendi. Não é assim que funciona? Então, as pessoas tentam construir o conhecimento a partir da realidade de cada um. E aí, a gente encontra nesse trecho esse questionamento, nesse textinho, nessa coisa. Questionamento que a gente precisa fazer. Quanto eu me coloco acima dos outros em função daquilo que eu suponho saber mais do que ele, ou que suponho me transformar em algo superior a alguém. É tudo ilusão, gente. É tudo ilusão. Não tem ninguém superior, nem melhor, nem pior do que ninguém. Todos nós, aliás, o próprio Paulo Freire dizia, não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes. Todo mundo sabe alguma coisa. Uma mãe que cria um filho e educa, e esse filho leva ele a fazer uma faculdade, se transformar num profissional, ela tem toda uma estratégia para isso. Isso não acontece por acaso. Esse saber dela deve ser muito valorizado. Não é verdade? Qual foi a faculdade que ela fez? Nenhuma. Ela, dentro do universo dela, ela construiu condições para resolver, para enfrentar uma missão como essa. E ela cresceu. E ela fez com que aquele que estava com ela crescesse também. Então, é sobre isso que eu falo. O intelecto, gente, o intelecto é feito de crenças, não de saber.
Você acredita no livro que leu? Você acredita na aula que você assistiu? Você acredita na palestra que você ouviu? No vídeo que você assistiu? Você acredita no que o padre falou, no que o pastor falou, no que seu pai falou? Você vai juntando todas essas crenças dentro de você, e aí você tem um monturo de crenças. E você chama isso de conhecimento. Não. Conhecimento é diferente. O conhecimento é aquilo que você não precisa de um livro sagrado para te explicar, de um mestre, de um guru. Você olha aquilo e simplesmente você sabe. Quem aqui já não passou por uma situação de dar um estalo e falar, agora eu sei. De onde veio isso? De algum livro? Não. Todos esses, tudo aquilo que vem de fora para dentro, não vai mudar as nossas vidas. O que vai mudar as nossas vidas é o que vem de dentro para fora. Nós até estávamos conversando agora há pouco, né? Mudança, gente, é uma porta que ela abre de dentro para fora. Ela não abre de fora para dentro. Então, ninguém pode mudar ninguém. Se a pessoa estiver refratária, se não fizer sentido para ela, se ela não estiver predisposta a mudar. E isso é maravilhoso, porque a gente transfere toda a nossa essa responsabilidade que muitos assumem de querer ajudar o outro, transfere isso para o próprio assistido, o próprio consulente, para aquele que está buscando. Fala, tudo bem, a gente aponta o dedo, você tem que... A gente não tem o filme do Matrix, que o cara mostra duas pílulas, né, para ele, é isso? A azul, a vermelha. E ele fala, a porta está aqui. Mas é você que tem que atravessar essa porta. Eu não posso atravessar ela com você. Não posso ir com você. Não é isso? Isso faz todo sentido. Nós temos total responsabilidade por aquilo que queremos construir em termos de realidade. E sair desse vitimismo, sair dessa nossa tendência de buscar uma justificativa externa, uma causa, um culpado pelas dificuldades, pela minha infelicidade, como nós estávamos falando, né? São os arcontes, são os magos negros, são os nefelins. Não, isso veio de não sei aonde. Eu estou passando isso por causa... Não, é você. É sempre sobre você. Se você assumir isso, é meio caminho. E viver sempre de mente aberta, reconhecendo os seus limites, sabendo que você pode errar, sabendo que você está dentro de um processo de aprendizagem, sabendo que não existe nada, sabe, pronto, acabado em nenhum de nós. Todos nós estamos inseridos dentro de uma lógica de evolução, de crescimento. Por isso nós não devemos nos culpar pelos erros que a gente comete, se arrepender, sentir remorso, vergonha, essas coisas que estão relacionadas aos erros do passado. Tudo isso é uma bobagem muito grande. Olha, gente, tem um provérbio chinês que diz o seguinte: aquele que culpa o outro tem um longo caminho pela frente. Aquele que culpa a si mesmo já percorreu metade do caminho. Aquele que não culpa ninguém chegou lá. Então não tem que culpar nem a você, nem ao outro, nem a ninguém. Porque o que é a culpa? Culpa é um sentimento de ódio. Que você deu a esse sentimento o nome de culpa. Seja, é um ódio de quem? De você mesmo. O sentimento de culpa, o que é? Se você não está com raiva de você, você não se sente culpado, você está com raiva de quem? Qual o sentimento que você tem de si mesmo? Não é de raiva? E raiva é um sentimento bom?
Raiva é um sentimento corrosivo, destrutivo, negativo. Tira a sua luz, tira a sua saúde. É altamente destrutivo. Tira o seu equilíbrio. Te impede de avançar. Não sintam-se culpados por nada, por quaisquer que sejam os erros que vocês cometeram. Os erros fazem parte do processo. Uma criança não aprende a andar se não cair. Uma vez que ela aprende a andar, não adianta ela sentir-se culpada. Mas eu levei muitos tombos. Faz sentido a criança pensar assim? Hoje eu estou andando, mas eu caí várias vezes. Pensou, como é que seria isso? Seria engraçado? É isso que a gente está fazendo. A gente não pode ficar ancorado num passado em função das atitudes, das respostas emocionais, das decisões que nós tomamos, influenciados pelo nível de conhecimento e de entendimento que nós tínhamos naquela época, pelo nível de consciência. Hoje a nossa consciência é outra. Portanto, ok, aconteceu aquilo, beleza. Não tirem a importância. Livrar-se das culpas é fundamental para o desenvolvimento do ser como um todo, da saúde, do equilíbrio. As culpas, elas têm uma fonte. E a fonte dessas culpas estão nos eventos mal resolvidos, mal processados, de ações e decisões equivocadas que nós tomamos. Estão na nossa memória. Estão guardadas. Muitas dessas culpas, elas já estão no inconsciente. Ou seja, são conteúdos revestidos do quê? De raiva. Você tem raiva daquilo que você fez. E esse sentimento negativo, ele mantém vivo a memória desse acontecimento dentro de você. Enquanto você não olhar para aquilo e você não dar um novo significado para aquilo, você não vai descarregar o potencial afetivo que aquilo tem. Os combustíveis emocionais que estão presos ali de revolta, de raiva, de indignação, seja lá o que for. Aquela coisa contra si, que está preso ali. Enquanto você não mudar o significado daquilo, aquilo continua. Perdão é isso. Auto-perdão é isso. Perdoar é mudar o significado. Ninguém esquece. Você se lembra daquilo, mas você dá um outro significado. Um significado que não te afeta mais. Ok. É só uma informação. Não tem mais importância. Não estou mais apegado a isso. Isso é perdão. Perdão não é esquecer, ninguém esquece nada. Você pode inconscientizar as coisas, mas esquecer, você não esquece. Perdoar é mudar o significado. É tirar a importância, é se desapegar, é soltar, é perder a identificação com aquilo. Não importa o que me fizeram, só passei por aquilo. É porque fazia parte do meu processo de aprendizagem, passar por aquela experiência. Ou, sei lá, para ser mais fatalista, eu não gosto de pensar assim, mas eu sei que pensamento espírita, isso é muito comum, né? Foi um resgate. Pode ser, use esse. Vamos usar isso, então. Use qualquer recurso possível para tirar a importância daquilo que está vindo dentro da gente, nos corroendo. Tá certo, gente? Jesus dizia o seguinte: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Jesus dizia isso, não é Paulo Tavares, não. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do meu reino. Se ele não estava falando das mesmas coisas que eu estou falando, então eu não sei do que ele falava. É óbvio que ele falava sobre isso. Sobre a importância que a gente dá
aquilo que já passou. Ah, abusaram de mim na infância. Ah, eu fui traído. Ah, tomei um pé na boca daquela música. Eu tão apaixonado. Ah, me mandaram embora de uma forma humilhante. Tire a importância. Tem que lançar a mão dourado e olhar para frente. Tá bom, gente?